então. Olha só, o ex-ministro Antônio Palocci assinou... Então bota na roda do Palocci. Tá cheio da graça. O Palocci assinou a delação premiada, né, com a Polícia Federal. Ainda falta a homologação da Justiça, mas todo o resto já está certo, né? Preso preventivamente desde setembro de 2016, ele havia tentado fechar acordo com o Ministério Público, mas não teve sucesso. O Palocci foi condenado pelo juiz Sérgio Moro em junho do ano passado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Homem forte de Lula, principalmente na área econômica, o ex-ministro da Fazenda deve relatar fatos relacionados a gestões do ex-presidente e também da ex-presidente Dilma Rousseff. Isto porque ele foi chefe, né, da Casa Civil da petista em 2011. A declaração de Palocci tem tudo para ser bombástica, muito aguardada, né? A gente já teve inclusive uma amostra do seu potencial. Todos vocês lembram, a gente discutiu aqui, né? Porque no depoimento para o juiz Sérgio Moro, no ano passado, o ex-ministro afirmou que Lula avalizou, né, um pacto de sangue no qual a Odebrecht se comprometeu a pagar 300 milhões de reais em propina ao PT. Ô Andreasa, eu vou começar esse tema com você. Qual a sua expectativa para essa delação? E você acha que ela traz até um novo fôlego para a Lava Jato? Enfim, o que você acha? Tenho baixa expectativa, Patrick Santos. Baixa? Estarei baixa expectativa. Vou ficar surpreso se trouxer grandes revelações. E é preciso entender essa delação no seio de uma disputa de poder em curso há muito tempo, que essa delação materializa entre Ministério Público Federal e Polícia Federal pelo direito de fazer delações. Uma discussão que inclusive está no Supremo, já com 6 votos formados a favor de que a Polícia Federal possa firmar acordos de delação premiada. Esse é o cerne da discussão, né? Nós lembramos muito aqui, falamos muito e desconfiamos muito do encaminhamento que foi dado dessa delação no Ministério Público. A versão que prevaleceu para que a delação não prosperasse é de que o Palocci não entregava, né? Ou não entregava aquilo, sabíamos que é assim, não entregava aquilo que o Ministério Público esperava. A delação, portanto, o que ele oferecia seria conteúdo insuficiente. Essa é a versão do Ministério Público para o fato de não ter feito o acordo. E aí entra a Polícia Federal numa segunda chamada para firmar essa delação, para acordar essa delação. A questão é, será o mesmo conteúdo oferecido ao Ministério Público e negado o que a Polícia Federal aceitou? Ou terá a delação do Antônio Palocci evoluído, oferecido mais coisas, mais conteúdo para que a Polícia Federal a encampasse? Essas são as questões que estão muito claras para mim aí, e é fundamental ter esse fundo claro, essa disputa de poder mesmo, porque significa também negociar a modalidade do acordo, porque o judiciário é frouxo a esse respeito. Não estabelece as regras, deixa a coisa correr frouxa. Então, o Ministério Público e a Polícia Federal se sentem à vontade para determinar pena, né, para diminuir pena, eventualmente até para conceder perdão judicial. Isso é o que está colocado aí. Essas são as minhas expectativas a respeito, Patrick Santos. Vera Magalhães, e a sua expectativa é a mesma do Andreasa na questão envolvendo o Palocci? Eu acho que tem a chance disso voltar a virar um gargalo no Supremo, porque eles não decidiram ainda, começaram a decidir se a PF pode ou não fechar sozinha acordos de delação em dezembro do ano passado e suspenderam em 13 de dezembro porque os ministros Gilmar Mendes e Lewandowski estavam viajando. Não poderiam participar da votação. Então deixaram para as calendas e a ministra Carmen Lúcia ainda não marcou este julgamento. Até lá, Patrick, tem de ver o que vai acontecer. Algumas dúvidas. Primeiro, o Palocci vai falar de gente que tem foro privilegiado? Se ele falar de gente que tem foro privilegiado, esta delação tem de ser homologada pelo ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato. E como votou o ministro Luiz Edson Fachin nesta votação que discutiu se a PF pode ou não fechar acordos de delação premiada? Ele votou contra essa possibilidade. Ele votou
pelo entendimento de que só o Ministério Público Federal, por ser parte da ação penal, pode oferecer um acordo de delação premiada. Então, por hora, ele é vencido nessa questão e, se for coerente, ele não poderá aceitar um acordo fechado pela PF. Ele dirá não a essa homologação. Quais são as possibilidades a partir deste quadro, que é o quadro do momento? O Palocci eximir pessoas com foro, deixar fora da delação pessoas com foro, sendo que é difícil imaginar que um cara que supostamente sabe tudo sobre todos no Brasil, não sabe nada sobre um mísero ministro, nenhum deputado federal, nenhum senador da República, nenhum governador, nenhum prefeito. Isso é ilusório. Se isso acontecer, a gente vai estar diante de uma clara delação editada. Ele terá editado a delação para driblar, como já driblou o Ministério Público, driblar também o ministro Fachin. E aí a gente está diante de uma delação que deixa de ter o peso que se esperava dela. Se ele delatar todo mundo, pode acontecer o quê? Pode acontecer de o Ministério Público vir num segundo momento e assinar junto com a PF a delação. Isso está hoje colocado na mesa por meio de uma declaração do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o José Robalinho Cavalcante, que falou que o Ministério Público pode consignar a delação. Ele fala no lugar de uma associação, ele não fala pela Raquel Dodge, não tem ascendência sobre ela para prever isso, mas ele colocando o assunto na roda mostra que isso já é uma preocupação no Ministério Público. Então veja, nada é simples hoje no Brasil. Você tem que contornar sempre um gargalo que se chama Supremo Tribunal Federal. Qual a sua expectativa, Madu, para a delação do Palocci? Olha, eu acho que ele é um dos poucos que tem algo a oferecer ainda, né, de novo, de inédito. Como já se falou, é um cara que era do núcleo duro do poder, né, do núcleo duro do governo, sabe muito, talvez até saiba coisas do próprio judiciário, né, não sei se pode provar, porque o importante, né, dessas delações é que você tem que provar aquilo que você está dizendo. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte, quer dizer, claramente esse movimento foi em resposta também a ele ter semana passada, né, foi negado o habeas corpus dele. Então ele se vendo já há um tempo em cana, né, já com a perspectiva de ficar mais tempo ainda, ele resolveu abrir o bico. Abrir o bico, eu acho que as autoridades, o Ministério Público, a Polícia Federal entendeu que ele tinha coisas importantes a entregar. Agora, o que é crucial para essa história toda é quando é que vão homologar essa delação? Quando é que essa delação será homologada? Porque aí que ela vai poder valer de verdade, né, pessoal? Para poder andar processualisticamente, não é isso? É isso, e a dúvida sobre a homologação é justamente esse meandro aí que a gente falou, Andreasa. E eu preciso fazer a nossa primeira porque Andreasa, rapidinho. Se vai ser homologada pelo Moro, se não tiver gente com foro, ou pelo Fachin, se houver foro. Essa é a questão que está colocada aí.